Minha mãe entregou ao meu irmão um cheque de US$ 15.000 no Natal. É para o seu negócio, anunciou com orgulho. Ela nunca tinha me dado nenhum dólar. Quando eu apontei isso, meu pai disse: "Você não precisa de ajuda. Está indo bem." Eu sorri. Você tem razão. Estou mesmo. Então parei de contribuir para o Fundo Familiar de Emergências. Eu vinha bancando aquilo sozinho havia 6 anos. 3 meses depois, o carro do meu pai quebrou. Ele ligou. "E o fundo de emergência?" perguntou. "Que fundo?" respondi. Minha mãe levantou a taça e bateu nela com um garfo, como se estivesse comandando uma festa corporativa, não à véspera de Natal numa casa simples de 2 quartos. Antes da sobremesa, ela disse, radiante: "Seu pai e eu temos uma pequena surpresa." Meu irmão mais novo, Mark, já estava na metade do segundo prato de presunto, falando sobre a escalar um negócio de jardinagem. Ele sempre dizia escalaram quando queria dizer comprei mais um equipamento parcelado. Minha mãe enfiou a mão na bolsa, puxou um envelope branco e entregou direto a ele. "Para o seu negócio", anunciou orgulhosa. "Para você realmente fazer isso decolar." Mark riu, já abrindo o envelope. "Mãe, o que você fez?" Ele puxou o cheque pela metade, e eu vi os números antes dele. US$ 15.000. Meu garfo parou no caminho até a boca. "Uau!" Mark soltou, sem fôlego. "É sério?" Meu pai deu um tapinha no ombro dele. "Você precisa de uma ajudinha para começar. É para isso que serve a família." Eu encarei o cheque e depois encarei os dois. As palavras saíram sozinhas: "Mãe, pai, vocês nunca me deram $1." A sala ficou silenciosa daquele jeito pesado e estranho. A TV da sala ainda passava algum especial de Natal, dava para ouvir risadas enlatadas. Minha mãe piscou. "Bom, você nunca precisou." Meu pai interrompeu, com a testa franzida, como se eu estivesse constrangido diante da própria árvore. "Você não precisa de ajuda, Will. Você está indo bem." Olhei para ele, para Mark e para o caderninho vermelho do Fundo Familiar de Emergência, em cima do aparador, onde minha mãe anotava as contribuições. 6 anos de transferências, horas extras, fins de semana sacrificados, recusas a férias porque era melhor colocar algo no fundo de emergência dos seus pais. Senti algo se encaixar, como uma catraca apertando. Sorri não grande, só o suficiente. "Você tem razão", disse baixo. "Eu estou indo bem." Minha mãe relaxou, interpretando aquilo como se eu estivesse recuando. A sobremesa chegou. Mark começou a falar em comprar um reboque novo e uma lavadora de alta pressão. Mas, enquanto todos passavam os pratos e discutiam se Duro de Matar é ou não um filme de Natal, eu já sabia, aquela noite tinha sido a última vez que um centavo do meu dinheiro iria para aquele fundo familiar de emergências. Eu sou William. Tenho 35 anos, sou mecânico em Cleveland, Ohio. Solteiro, sem filhos, apartamento pequeno, uma velha caminhonete Chevy. Nos últimos 6 anos, fui o responsável não oficial da família e a única pessoa que realmente financiava a suposta rede de segurança dos meus pais. E o Natal não foi a primeira vez que eu os vi usar a minha responsabilidade como um caixa eletrônico para todo mundo, menos para mim. Foi apenas a primeira vez em que eu realmente tinha chegado ao limite. Crescendo, as regras lá em casa eram simples. Se o Mark queria alguma coisa, era um investimento no potencial dele. Se eu queria algo, a resposta era que dinheiro não nasce em árvore. Temos 3 anos de diferença. Eu sou o mais velho. Quando criança, eu adorava desmontar coisas só para entender como funcionavam. Meu lugar favorito no mundo era a oficina do seu Johnson, ali na rua de baixo. Eu ia de bicicleta para lá depois da escola e ficava vendo ele desmontar motores como se fossem Lego. Aos 16 anos, consegui meu primeiro emprego trocando óleo naquela oficina por $8 a hora. Aos 16, o Mark ganhou um Honda Civic usado, com um laço em cima, porque hoje em dia criança precisa de carro. Quando apareceu a taxa do acampamento de futebol, minha mãe me chamou para conversar. "A gente não tem esse dinheiro agora, querido. Talvez no ano que vem." Quando Mark quis uma guitarra nova e um amplificador, meu pai passou o cartão e disse: "A gente tem que apoiar os talentos dele." Na época, essas diferenças não pareciam tão grandes.
Elas só foram se acumulando. No ensino médio, eu pagava meu próprio celular trabalhando nos fins de semana. Uma vez, quando esqueci de mandar para minha mãe a minha parte da conta, ela cortou a minha linha. Quando Mark estourou o limite de dados 3 meses seguidos, meu pai apenas suspirou e disse: "Essas crianças de hoje vivem no celular", e pagou a conta em silêncio. A faculdade foi mais do mesmo. Fiz um curso técnico de 2 anos em tecnologia automotiva numa community college, indo e voltando de casa para economizar. Estudava de dia e trabalhava à noite numa oficina de rede, juntando certificações, pagando minha própria mensalidade e as parcelas. O Mark tentou a faculdade, largou depois de um semestre e passou o ano seguinte a se encontrando no sofá dos meus pais. Quando me mudei, aos 23 anos, para meu primeiro apartamento minúsculo de um quarto em cima de uma lavanderia, minha mãe me deu um pote de Tupperware com comida e um abraço. Quando Mark se mudou para o primeiro lugar dele, aos 25, meus pais pagaram o depósito de segurança, o primeiro aluguel e ainda compraram um sofá novo, para se sentir em casa. Em algum momento da metade dos meus 20 e poucos anos, surgiu a ideia do fundo familiar de emergência. Meu pai tinha acabado de passar por um pequeno susto no coração. Nada catastrófico, mas suficiente para abalar todo mundo. Ao mesmo tempo, o telhado da casa deles começava a vazar. "Não queremos ser um peso quando formos mais velhos", disse minha mãe no almoço de domingo. Então pensamos que todo mundo podia contribuir um pouquinho todo mês para um fundo. Assim, se acontecer algo grande, tem dinheiro para consertos ou despesas médicas. Soava razoável, até inteligente. "Só $200 por mês de cada um", disse meu pai. "Não é muito. Vamos colocar numa poupança com bom rendimento. Se houver uma emergência, todo mundo sabe que existe um colchão." Fiz as contas de cabeça. 200 não me quebrariam. Meu aluguel era $750, meu salário líquido girava em torno de 2.500. Eu teria que parar de comer fora, talvez adiar a troca dos pneus. Mas eram meus pais. "Tudo bem", eu disse. "Consigo fazer isso." O Mark ficou olhando para o prato. "Eu sou freelancer agora", ele disse. Na época, o freelancer dele era cortar grama e fazer bicos por fora. "Minha renda é imprevisível. Deixe eu fazer meu negócio engrenar primeiro. Depois eu contribuo, e bem mais. Prometo." Minha mãe deu um tapinha no braço dele. "Nós sabemos que você vai, querido." E assim o fundo familiar de emergência começou com uma única pessoa contribuindo, eu. No início, era algo informal. Todo dia 1º do mês, eu mandava $200 para minha mãe pelo Venmo com a observação a fundo de emergência. Ela anotava tudo num caderninho vermelho que guardava numa gaveta. Ao longo dos anos seguintes, minha carreira avançou. Me certifiquei como técnico Master ASE. Comecei numa concessionária e depois fui para uma oficina independente bem movimentada, onde o salário era melhor, mas as horas, mais longas. Meus pagamentos aumentaram e o compromisso também. "Você pode aumentar sua contribuição para 300?", meu pai perguntou depois que um cano estourou no porão deles. Tivemos que colocar o conserto no cartão de crédito. "Vamos pagar com o fundo." "Claro", eu disse. Depois veio: "Só por um tempo, você consegue fazer 400?" O remédio da sua avó aumentou. Sempre havia um motivo. E toda vez eu me dizia que era só ser um bom filho, só ajudar, só temporário. O Mark, segundo a minha mãe, colocava o que dava, quando dava. Eu nunca vi uma única transferência dele. Quando cheguei aos 30, eu tinha meu próprio fundo de emergência de talvez $1.500 numa poupança simples e uma caminhonete usada com 120 mil milhas. Trabalhava 10 horas por dia, 6 dias por semana. Chegava em casa exausto, comia jantar de micro-ondas e dormia no sofá. Mas, na narrativa dos meus pais, eu estava indo muito bem. Então, quando eles pediram para eu assumir o seguro do carro deles só até a gente colocar os cartões em dia, eu disse que sim. Quando o aluguel do Mark atrasou e eles insinuaram que talvez fosse mais fácil se você pagasse direto para não virar bagunça, eu cobri metade. O acordo não dito parecia ser: eu seria o responsável, o resolvedor, a rede de segurança silenciosa. E, em troca, eu ganhava o quê? Um tapinha nas costas no dia de ação de graças por ser tão confiável.
Não é que eu esperasse tratamento igual, centavo por centavo. Eu só nunca imaginei que o fundo de emergência, que me disseram ser para todos nós, viraria uma espécie de subsídio pessoal para o negócio do Mark, enquanto eu ainda passava uma semana por mês comendo miojo da marca mais barata. O padrão não apareceu de uma vez. Foi como ferrugem lenta num chassi. Um pontinho aqui, outro ali, até que um dia você bate a porta e tudo racha. Cena 1, o aquecedor de água. Eu tinha 29 anos, estava no porão dos meus pais, olhando para um tanque de 40 anos vazando água enferrujada no concreto. O encanador disse, já era. Meu pai falou, $1.100 por um novo, instalado. Ele parecia constrangido. Meus pais não são pessoas espalhafatosas. Compram em promoção, recortam cupons, reutilizam sacos Ziploc. Pedir ajuda claramente doía. Ou talvez fosse isso que eu quisesse acreditar. Bom, é para isso que o fundo de emergência serve, não é? Eu disse. Quanto tem lá? Minha mãe puxou o caderninho vermelho. Depois do telhado e do cartão de crédito, sobraram cerca de $3.200. Ok, eu disse. Usem. Estávamos esperando que você pudesse, sabe, colocar um pouco a mais este mês, acrescentou meu pai, para não esvaziar tanto. Quanto vocês estão pagando agora? Perguntei. 300, disse minha mãe. Você já vem fazendo isso há um tempo. Faz 500 este mês, meu pai disse rápido. Se der. Só desta vez. Só desta vez. Voltei para casa, abri o aplicativo do banco e aumentei a transferência para $500. Adiei a troca do pneu traseiro careca da minha caminhonete. Quando meu gerente apontou isso numa inspeção, eu dei risada e disse, eu sei. Cena 2, o negócio. Aos 32 anos, eu finalmente estava num ponto em que conseguia respirar um pouco. Tinha um pequeno 401k, pelo trabalho. Meu fundo pessoal de emergência já era um valor mais respeitável, $4.000. Eu até tinha tirado 3 dias de folga para acampar. O Mark, por outro lado, tinha descoberto o empreendedorismo. Paisagismo é sazonal, ele disse no almoço de domingo, balançando o garfo como se fosse um controle de apresentação do TED. Preciso expandir para remoção de neve e lavagem à pressão. Encontrei um reboque incrível. Só $12.000. Com o equipamento certo, dá para triplicar minha renda. Que maravilhoso, disse minha mãe. Ele sempre foi tão ambicioso. Nós estávamos pensando, meu pai começou, cortando a carne com cuidado, já que você está indo bem, talvez pudesse emprestar um pouco para ele começar. Só alguns milhares das suas próprias economias, não do fundo de emergência. Esse a gente não mexe. Ele literalmente se chama Fundo Familiar de Emergência, eu disse. Se alguém está começando um negócio, isso não soa muito como emergência. O Mark revirou os olhos. É um investimento. Você poderia até ser um sócio silencioso. Eu já trabalho 60 horas por semana, respondi. Não preciso de um negócio paralelo e preciso da minha própria rede de segurança. Se eu estourar o câmbio, não consigo trabalhar. Silêncio. Minha mãe tentou um tom mais suave. Querido, você conhece seu irmão. Ele só precisa de um empurrãozinho. Você sempre cai de pé. Eu não emprestei dinheiro ao Mark. 2 meses depois, descobri no churrasco que meus pais tinham dado um jeito de ajudar. A gente juntou 5.000, disse minha mãe, orgulhosa, enquanto Mark mostrava fotos do novo reboque no celular. Pais têm que apoiar os sonhos dos filhos, né? Fiz as contas sem querer. Só no último ano, minhas transferências pro fundo de emergência tinham sido de $500 por mês, 6.000 no total. Por curiosidade, perguntei, de onde saíram esses 5.000? Minha mãe hesitou. Bom, um pouco da poupança, um pouco do fundo de emergência, mas vamos devolver. É tudo em família. Meu estômago afundou. Então foi isso. O fundo de emergência, o que eu vinha bancando, foi o que eles usaram. É de todos nós, meu pai retrucou. Você não é dono. Não seja possessivo. Eu me calei. Voltei para casa. Olhei para o meu próprio saldo bancário, aqueles $4.000, e disse a mim mesmo que estava tudo bem.
É família. Cena 3. A minha própria emergência. No inverno passado, durante uma nevasca, bateram na traseira da minha caminhonete na freeway. Ninguém se machucou, mas a tampa traseira ficou destruída e o chassi levemente empenado. O seguro acabou cobrindo a maior parte, mas havia uma franquia de $1.000 e um período de espera de 2 semanas. Na mesma semana, a oficina ficou mais parada. Menos horas, salário menor. Pela primeira vez em anos, senti aquele velho aperto no estômago, números que não fechavam direito. Liguei para meus pais. Escuta, eu disse, tentando manter a voz firme. Este mês vou ficar meio apertado. Posso pular a transferência para o fundo de emergência só por um mês ou, talvez, pegar emprestado do fundo e devolver quando cair a restituição do imposto? Houve uma pausa. Meu pai suspirou. Will, esse fundo é para emergências de verdade. Fiquei olhando para a bancada lascada da minha cozinha. Meu caminhão é o meu trabalho, eu disse. Se eu não consigo chegar ao serviço, isso é uma emergência. Você deveria ter se planejado melhor, ele respondeu. Você sabe o que dizem, 6 meses de despesas guardadas e tudo mais. A gente não pode simplesmente mexer no fundo porque você teve uma batidinha. As palavras a mexer no fundo ficaram zunindo nos meus ouvidos. Eu não falhei com nenhum pagamento em 5 anos, falei baixo. Quanto eu já coloquei lá no total? Minha mãe mexeu em alguns papéis. Não começa com essa coisa de contar centavos. Fica feio. Mais ou menos quanto? Insisti. Uns 40 mil, ela disse por fim. Mas, de novo, isso não é só seu. A gente também colocou quando pôde. Desliguei sentindo como se alguém tivesse trocado todas as etiquetas da minha vida sem eu perceber. Minhas emergências não eram reais. Meu dinheiro não era realmente meu depois que entrava na conta deles. E então veio o Natal. A essa altura, minha contribuição já era de $650 por mês. Eu tinha aumentado só por um tempo quando o remédio de pressão do meu pai mudou e o carro da minha mãe precisou de pneus novos. 6 anos, uma média de 650 por mês, mais os anos em que foi menos e aqueles meses extras de 500. Uma noite, eu sentei e fiz as contas de verdade. Aproximadamente $47 mil. $47 mil de eu estar indo bem, de ajudar, de ser o bom filho. Então, quando minha mãe entregou ao Mark aquele cheque de $15 mil para o seu negócio, em frente à árvore, cercados por luzes piscando e cheiro de canela, alguma coisa finalmente quebrou. Não de forma barulhenta, nem dramática. Foi mais como uma ruptura limpa e final numa peça que já vinha com uma trinca fina havia anos. Eu vi minhas transferências naquele envelope. Meus jantares fora que eu deixei de ter, meus pneus carecas, minhas férias que nunca aconteceram. E quando meu pai disse, você não precisa de ajuda. Você está indo bem, eu entendi a verdade. Para eles, minha estabilidade não era algo que eu tinha construído. Era um recurso a ser explorado. Eu não gritei naquela noite. Não virei a mesa nem exigi que rasgassem o cheque. Comi minha fatia de torta. Ajudei minha mãe a embalar as sobras. Carreguei minha caminhonete com o mesmo balde plástico de enfeites de Natal que ela me fazia levar todo ano. Mas, quando cheguei em casa, não liguei a TV, sentei à mesa da cozinha com meu laptop, meus olerites e um bloco de anotações. Velhos hábitos entraram em ação. A mesma concentração que uso para diagnosticar um problema elétrico estranho. Passo a passo, sistema por sistema. Primeiro, abri o aplicativo do banco e puxei minhas transferências recorrentes. Lá estava, Fundo Emergência FAM, $650, todo dia 1º do mês. Cliquei em editar, fiquei alguns segundos com o cursor sobre o valor. Depois apertei cancelar transferência recorrente. Surgiu a confirmação, tem certeza? Sim. Eu tinha certeza. Em seguida, abri uma nova conta poupança no meu próprio nome, na cooperativa de crédito. Eu dei ao fundo o nome de A Emergência do Will, porque minha imaginação é a de uma porca de roda, mas isso me fez sorrir. Configurei uma nova transferência automática, $650 por mês, no mesmo dia, para aquela conta. O mesmo dinheiro, o mesmo sacrifício, só que com outro destino. Depois, puxei na cabeça o caderninho vermelho.
6 anos, uma média de 47 mil dólares enviados, mais ou menos. Eu sabia que nunca mais veria esse dinheiro. Também sabia que tentar recuperá-lo transformaria tudo numa guerra feia que eu não queria travar. Então tomei uma decisão. Tudo que eu já tinha contribuído até ali, passei a considerar como perdido. Um presente para meus pais, sábio ou não. O que eu podia controlar era o que vinha depois. O último passo foi o mais difícil. Digitei uma mensagem no grupo da família e apaguei 3 vezes. Parecia mesquinho mandar qualquer coisa. Também parecia fraco simplesmente sumir do acordo. No fim, resolvi escrever um e-mail. À moda antiga. Mãe, pai, tenho pensado sobre o fundo de emergência. Nos últimos 6 anos, contribuí com cerca de 47 mil dólares. Vocês disseram que também colocaram quando puderam, e eu acredito. A ideia do fundo era ajudar em situações urgentes, questões médicas, consertos da casa, esse tipo de coisa. No Natal, quando vi 15 mil dólares sendo dados ao Mark para a expansão do negócio, percebi que temos entendimentos diferentes do que é uma emergência. Não guardo ressentimento por ajudar vocês e não estou pedindo nenhum dinheiro de volta. Considerem tudo o que já contribuí como um presente. No entanto, não vou mais contribuir para o fundo familiar de emergência. Cancelei a transferência automática e, daqui para frente, vou construir minha própria reserva. Isso não é punição. É eu assumindo a responsabilidade pelo meu futuro. Amo vocês dois, mas não posso continuar no mesmo papel, Will. Li 2 vezes, conferi se não havia sarcasmo, nem indiretas, só fatos. Então cliquei em enviar. No dia seguinte, na oficina, entre trocas de óleo e um serviço de correia dentada, fiz mais uma pequena mudança. Boa parte da minha ajuda aparecia como trabalho gratuito, fazendo freio para amigos do Mark só pelo custo das peças, consertando o carro da minha mãe no meu dia de folga. Então imprimi um aviso simples e colei na parede da minha garagem alugada e apertada em casa: desconto para família e amigos, 25% na mão de obra. Não 100% grátis. Era quase uma piada. Quase. O limite era simples no papel. Nada mais de dinheiro indo para um fundo que eu não controlava e do qual não me beneficiava. Nada mais de trabalho grátis por obrigação. Depois que essas 2 alavancas foram puxadas, não havia muito que meus pais pudessem pressionar sem mostrar as cartas. E foi exatamente isso que aconteceu 3 meses depois, quando meu celular começou a vibrar enquanto eu estava embaixo de um canri de um cliente trocando o motor de arranque. O telefone vibrou 3 vezes seguidas no bolso do macacão. Ignorei até apertar o último parafuso. Quando limpei a graxa das mãos e olhei a tela, vi 6 chamadas perdidas do meu pai e uma da minha mãe. 2 mensagens novas pescavam no topo: pai, me liga. Urgente. Mãe, seu pai está parado na estrada. Saí da baia para o ar frio de março e retornei a ligação. Meu pai atendeu no primeiro toque. Will, finalmente, meu carro morreu. Apagou na freeway. Ele conseguiu mandar rebocar para Jeans, a oficina de rede para onde ele sempre vai quando não quer me incomodar, geralmente depois de ignorar a luz do motor por 6 meses. Eles dizem que é o alternador e a bateria. 1.200 dólares. Eu não tenho esse dinheiro. Encostei na parede de tijolos, olhando a lama cinza derretendo junto ao meio-fio. Que droga, eu disse. E falei sério. Ficar parado assim é horrível. Disseram que dá para ficar pronto hoje, se eu pagar. Então preciso que você ligue no banco e libere o dinheiro do fundo de emergência. É para isso que ele existe. Aí estava. Pai, eu disse devagar, não existe fundo de emergência para eu liberar. Ele bufou. Como assim? Você coloca dinheiro todo mês. Eu parei em dezembro, respondi. Te mandei um e-mail sobre isso. Um e-mail? Eu não tenho tempo para ler redações. Por que você pararia? Isso é exatamente uma emergência. Você me disse, interrompi com calma, que eu não precisava de ajuda. Que eu estava indo bem. Silêncio. E a pessoa que precisou de ajuda, continuei, recebeu um cheque de 15 mil dólares para o negócio, daquele mesmo dinheiro. Isso foi diferente, ele retrucou. Foi uma oportunidade. Palavras diferentes, eu disse.
Mesma conta. Eu ouvi a respiração pesada do outro lado. Então é isso, ele disse por fim. Você vai me deixar na mão? Não, respondi. Estou trabalhando agora. Quando eu sair às 6, posso passar aí, dar uma olhada no carro com você e ver se tem uma opção mais barata. Também posso te ajudar a montar um parcelamento com a Jeans ou outra oficina, mas eu não vou pagar por você. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Isso é mesquinhez, disse enfim. Depois de tudo que fizemos por você. Meu maxilar travou, mas mantive a voz firme. Não é mesquinhez, eu disse. É eu cuidando das minhas próprias contas, do mesmo jeito que você vai ter que cuidar das suas. Ele desligou sem se despedir. Minutos depois, o grupo da família começou a pipocar. Mãe, seu pai está tremendo. Mãe, ele pode ter outra crise com esse estresse. Como você pode fazer isso com ele? Mark, cara, são $1.200. Você ganha isso numa semana. Cobre logo e para de drama. Mãe, não é hora de dar lição. Somos família. Fiquei olhando as bolhas surgirem na tela e então digitei uma única mensagem: estou trabalhando e pagando minhas próprias contas. Ofereci meu tempo e minha experiência. Eu não sou mais o fundo de emergência de vocês. O que escrevi em dezembro continua valendo. Em seguida, silenciei o grupo por 8 horas e voltei para o Canri. Eles acabaram colocando o conserto no cartão de crédito. Minha mãe me contou depois, num áudio com a voz embargada, que os juros eram um roubo e que, se eu não tivesse parado com o fundo, eles não estariam nessa situação. Eu não retornei a ligação. Algumas semanas depois, o Mark me mandou uma mensagem no privado. Então, você realmente parou de ajudar? Eu respondi, parei de ser o único a ajudar. Ele mandou de volta um meme de alguém fingindo desmaio, segurando pérolas, e depois escreveu: tanto faz, cara. Não venha chorar quando te tirarem do testamento. Essa parte até me fez rir. Não consegui pensar em um preço mais barato pela paz do que uma herança hipotética que eu provavelmente nunca veria. Os primeiros meses foram barulhentos. Mensagens de voz me acusando de ingratidão. Textões da minha mãe sobre valores familiares e a não foi assim que criamos você, tão frio. Um post no Facebook cheio de indiretas sobre filhos que abandonam os pais hoje em dia. Respondi apenas 3 vezes. Uma, para reafirmar meu limite. Outra, para lembrar que eu já tinha dado mais aos meus pais do que muita gente dá a vida inteira. Na terceira, escrevi: sempre vou atender o telefone para conversar. Não vou mandar dinheiro. Depois disso, parei de responder qualquer coisa que tivesse cifrão ou a palavra ajuda. Aos poucos, o barulho foi diminuindo. 1 ano depois, eu ainda moro no mesmo apartamento, mas agora ele realmente parece meu. Sofá novo pago à vista, pneus decentes na caminhonete e meu próprio fundo de emergência com pouco mais de $9.000. Confiro uma vez por mês e depois esqueço. As coisas com meus pais estão mais calmas. Ainda conversamos, mas agora o convite é: vem jantar, vou fazer lasanha, não a vem consertar isso. Meu pai faz turnos numa loja de ferragens. Minha mãe organiza livros na biblioteca. No último Natal, fui lá no dia 26, levei biscoitos e uma plantinha. Nada de conversa sobre dinheiro. Assistimos a um filme. Meu pai roncou. Minha mãe reclamou dos vizinhos. Foi normal. Ao sair, reparei no aparador. O caderninho vermelho tinha sumido. Só tinha uma tigela com chaves e moedas. Dirigindo para casa pela neve, percebi que eu não estava mais esperando que eles dissessem: você estava certo. A vitória não era eles entenderem. A vitória era eu não precisar disso. De volta ao meu sofá, conferi minha poupança. Não é enorme, não é um milagre, é só minha. Construída aos poucos, em vez de desaparecer num buraco negro chamado família. Eu fico do lado do Will porque, na véspera de Natal, os pais dele entregaram ao Mark um cheque de $15.000 para o negócio, enquanto o Will vinha mandando cerca de $650 por mês, algo em torno de $47.000 ao longo de 6 anos, para o fundo familiar de emergência. E quando ele precisou de um único mês de fôlego depois do acidente com a caminhonete, disseram que ele deveria ter se planejado melhor.
O que essa história ensina é que dinheiro compartilhado sem regras compartilhadas vira obrigação. Primeiro, se houver um fundo, mantenha-o numa conta com acesso transparente e uma definição escrita do que é a emergência, incluindo quem aprova saques. Segundo, mantenha sua própria reserva de emergência separada e registre mudanças de limites por escrito, como o e-mail de dezembro do Will, para que exista um histórico quando a ligação do alternador de $1.200 chegar em março. Qual é a lição que você tira dessa história? Você reescreveria as regras do fundo, ou pararia de contribuir?